Palmeiras 0, Porto 0. Na primeira rodada do Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras criou bastante, mas não conseguiu furar a defesa portuguesa. Aqui a gente conta todos os detalhes desse jogo. Tá de volta o Visão para Jogo para falar de Mundial de Clubes mais uma vez, para falar da estreia do Palmeiras, da boa estreia do Palmeiras, tá? Não fez o gol, é verdade, mas conseguiu criar bastante. Matheus Santana analisou toda a partida e conta pra gente agora quais são os principais detalhes desse jogo, que foi bem interessante, né, no Mundial de Clubes da FIFA. Bem interessante, Vitinho, o jogo mais difícil logo de cara, uma estreia, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu mostrar um bom futebol, um time muito organizado. A gente vai perceber aqui na estrutura já inicialmente aqui para mostrar como é que o time se portou tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva e também entender como o Porto também se portou, né? Sim. Porque de fato foi uma equipe que joga num esquema espelhado ali quando o Palmeiras, né? Um 3-2... um 3-4-3 ali, que é um 3-4-2-1, né? Sim. Mais ou menos, né? Então, foi um jogo que encaixou, tá, Vitinho? E o Palmeiras foi muito bem, principalmente no segundo tempo, aí atropelou na parte física. Mas a gente vai entrar primeiro nos detalhes da parte tática. Antes disso, você tem um recado, né? Deixa o like, rapaziada. Ajuda a gente nessa. Tá chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve no canal porque é muito importante. Mas principalmente o like, tá? Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, mais ele divulga, mais o torcedor do Palmeiras fica sabendo dessa análise maravilhosa. Vamos nessa, vamos com a análise tática de Palmeiras e Porto. Vamos lá pro primeiro desenho tático aqui, Vitinho. A gente já vê aqui o Palmeiras num 5-3-2, tá? Sim. Nesse momento aqui, porque o Felipe Anderson baixou bastante, o Piquerez está ali meio resguardando a posição, já de olho nesse marcador aqui, nesse jogador ali da frente para marcar, então é basicamente um 5-3-2. O Maurício, que está por dentro aqui, é ele quem sai para fazer esse combate aqui no começo. Agora a gente vai para o mesmo lance, mostrando a estrutura do Porto, tá? Como é que o Porto está atacando? Num 3-4-2-1, bem desenhadinho, tá? Os 3 zagueiros, os 2 laterais bem abertos, até não tão abertos assim, né? Inclusive o Francisco Moura acaba fechando um pouco nessa jogada, mas os 2 volantes ali bem posicionados. Aí você tem também os 2 meias e também o Samu lá na frente. Então um 3-4-2-1 bem desenhadinho ali. Nesse momento tá tudo encaixado, tá? As marcações ali. Pode ter uma movimentação ou outra ali que dá um desencaixe. O que acontece? Acaba tendo aquela dinâmica de terceiro homem, né? Sim. Que o Porto utiliza ali. Joga a bola no Samu e o próprio lateral que jogou a bola no Samu é ele quem faz a ultrapassagem e recebe essa bola no fundo. Então, assim, são variáveis dentro de uma partida que, mesmo que você esteja encaixado, podem acontecer, né? Então, esse foi o primeiro ataque do Porto e, nesse momento, o jogo já estava no começo ali, o Porto ainda estava no começo ainda, o Porto ainda estava com bastante gás. Depois, a gente vai ver que o Porto não conseguiu fazer mais isso aí, Vitinho. O quê? Recuperar a bola rápido no campo ofensivo. Teve algumas situações ali onde a gente pode ver que o Porto tentou recuperar essa bola rápido e aí uma das poucas vezes que o Rodrigo Moura conseguiu aparecer. Limpou uma boa jogada e conseguiu uma boa situação. Agora a gente vai entrar um pouco mais na parte do Palmeiras, que foi o quê? O Palmeiras marcando um pouco mais alto. Sim. E aí teve muito mérito, né, nessa situação toda. Por quê? Teve coragem para marcar alto o Porto e confiou muito na questão física também. E a gente já viu o Palmeiras fazendo isso aqui na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Agora a gente vê no Mundial contra um adversário de alto nível também, né? Você vê que o primeiro volante do Porto ali, super bem marcado, né? Ele não tem opção. Naquele momento ali, ele está cercado por 4 jogadores. Ó. Você pode perceber que fecharam as opções dele. E aí essa bola vem do goleiro e é mal passada pelo volante, né? E acaba o Palmeiras rapidamente recuperando ela e definindo, né? E talvez esse seja um dos grandes méritos do Palmeiras, né? Um time que quando recupera essa posse, tentar atacar rápido, né, Vitinho? Sim. Concluir alguma situação em gol. O próprio Abel fala em entrevista coletiva depois desse jogo, né? A gente mostrou a nossa identidade, a identidade do que joga o Palmeiras, que é pressionar o adversário sempre na linha de defesa do adversário, sempre muito em cima. E lógico, perde a bola, é um pós-perda muito forte, é um time que tenta recuperar a bola o mais rápido possível. Essa é a identidade do Palmeiras, do Abel. E até o Vitor Roque vai bem nesse lance, né? O Vitor Roque tá muito mais, pelo menos na minha avaliação, né? Sim, vai muito bem no corta-luz. Ele tá muito mais como titular do Palmeiras pela capacidade de pressão, pela explosão física que ele tem, do que de fato ele ser o primor técnico como um camisa 9, porque não é ainda na carreira, né? Ele é fundamental nesse jogo. Pressiona muito bem, velho. E aí, por isso, talvez ele seja titular absoluto desse time do Palmeiras. Exatamente. O Vitor Roque é uma peça fundamental para exercer esse tipo de pressão ali na série de bola do Porto, né? Aqui a gente vê, mais uma vez, o sistema do Palmeiras desenhado, tá? Uma saída com 3, mais 2 volantes sustentando, né? Sim. O Aníbal e o Richard Rios. E a gente percebe que nesse sistema de 3, 2, 5, basicamente, é um sistema onde você
ver a liberdade dos jogadores do Palmeiras trocando de posição, tá? Muitas vezes a gente vai perceber o Estevão abrindo e o Felipe Anderson fechando, por exemplo, como vai acontecer nessa situação. Você percebe que o Estevão tá aqui embaixo, ó, já olhando para ver onde o Felipe Anderson tá. O Felipe Anderson não aparece na imagem, mas ele tá bem aberto e o que vai acontecer? Ele indica pro Felipe que ele vai abrir para receber essa bola do Giai e aí o Felipe Anderson fecha. O Giai conduz a bola, quando voltar pro frame aberto, você já vai perceber essa troca de posição que eu falei, tá? Sim. O Felipe Anderson tá mais por dentro e o Estevão tá aqui no lugar que era do Felipe Anderson. O que acontece aqui na defesa do Porto também, né? Aquele 5-3-2 que a gente tanto fala como o Porto marca, né? Marca dessa maneira, com os 3 zagueiros, mais os 2 alas, os 3 jogadores aqui por dentro e mais o Rodrigo Moura e o Samu descansando ali, basicamente, né? Que são jogadores de maior qualidade. Essa jogada acaba não fluindo tanto, mas a gente queria mostrar de fato essa variação dos jogadores do Palmeiras ali. É um sistema de posição, mas que tem liberdade para os jogadores trocarem de função de posição ali, dependendo da atuação que tiverem no campo, né? Eles têm essa liberdade de trocar, por exemplo, o Estevão com o Felipe Anderson, né? Aqui uma jogada muito rápida do Palmeiras e aí a gente começa a ver como o Palmeiras povoou muito bem o seu campo ofensivo. Eu vou até voltar aqui nessa situação para a gente mostrar como foi uma jogada rápida, né? O Estevão recupera, vai com ela para o meio e a gente já percebe nesse frame que o Felipe Anderson está sozinho do outro lado. Sim. E aqui explora uma fragilidade do Porto, né? O Porto é um time que dá muito espaço, principalmente entre o zagueiro e o ala, tá? Mas nessa situação, o ala acabou fechando para marcar o Vitor Roque, que tá nas costas do defensor, e aí sobrou pro Felipe Anderson, tá? Uma jogada onde tá o Felipe Anderson bem aberto, que é o ala pela direita, e o Piquerez também é bem aberto do outro lado. Então você tem um time com amplitude, um time que tá dificultando as ações pro Porto ali para marcar esse tipo de situação, né? E um time muito rápido também. Sim. A jogada, de novo, acabou não sendo muito perigosa, mas de fato você gera mais uma situação, Vicenzo. Então é muito interessante esse duelo tático, né? Sim, claro. E assim, você pensa no Felipe Anderson como esse jogador tático que ele vira, né? Até acho que é um tema já batido, porque há muito tempo, pelo menos desde o início do Campeonato Brasileiro, o Felipe Anderson tem sido esse ala direito com o Estevão um pouco mais livre para se movimentar, não de fato um camisa 10, mas um segundo atacante pelo lado direito, mas é um Palmeiras que transformou isso no seu padrão. E o Felipe Anderson faz tanto defensivamente, você mostrou aqui, ele descendo até o final para ser esse ala direito, quanto ofensivamente também. Ataca a segunda trave, dá a opção ao Estevão, se torna um meia também. Então essa polivalência do Felipe Anderson, tecnicamente falando, possibilita todo esse esquema também, né? E o Alan que entra depois, entra e vai bem também. Então é bem interessante que nessa função diferente, né, que é de um ala direito para jogadores que não são laterais direitos, né? É um Palmeiras que consegue ajudar, ter essa ajuda e uma ajuda muito interessante, né? É um esquema moderno para alguns jogadores modernos também se destacarem ainda mais, né? O Felipe Anderson pode entrar nessa questão. Aqui mais uma situação em que a gente coloca a marcação do Palmeiras na saída de bola do Porto, tá? Você vê que tá bem encaixadinho, tá? E a gente já viu, de novo, o Palmeiras marcando dessa forma contra o Flamengo. Sim. Até foi um jogo que perdeu, né? Mas o Flamengo em várias situações dificultou muito as ações para o Flamengo, jogos de Libertadores. O Palmeiras tem esse padrão, né? De ser um time que consegue, sem bola, na marcação, no posicionamento, boicotar ali, amarrar os seus adversários, vamos colocar assim, né? E aqui é uma situação em que o Porto vai ter bastante dificuldade, porque não existe nenhum jogador livre para sair jogando. O que acontece? Essa bola é quebrada e aí o Palmeiras já recupera ela no campo ofensivo ainda, né? E aí recuperando essa bola, isso aconteceu muito nessa partida, tá? O Palmeiras recuperando essa bola em boas situações, em boa condição aqui no meio campo ou já no campo ofensivo e já ligando rapidamente, Vitinho. E aí o Porto sofreu muito, né? Teve muitas dificuldades. O que aconteceu nessa situação? Eu vou até voltar aqui nesse lance para a gente entender essa movimentação, tá? Rapidamente. O Estevão estava junto com o Vitor Roque, né? Fazendo essa marcação dupla ali na frente. Sim. A gente já viu essa situação várias vezes. Quando o Palmeiras recupera a bola, ele desce e o Vitor Roque afunda, né? Então é um movimento bem interessante que confunde a defesa do Porto. Você vai ver que o Vitor Roque até vai ter espaço nesse momento. Richard Rios está entrando, Felipe Anderson subindo também. Então é um time que ataca com bastante gente, né? E você vê como é importante recuperar essa bola alto e atacar com bastante gente, né? O Palmeiras faz muito bem isso. Aqui mais uma situação onde o Rodrigo Moura vem conduzindo essa bola, ele perde ela, o Richard Rios recebe ela do companheiro, né, que roubou essa bola, e o Richard Rios mesmo já aciona do outro lado o Estevão, né? E aí explora aquele espaço, Vitinhos, que eu falei, nas costas ali entre o ala e o defensor, tá? Sim. É exatamente esse espaço aí onde o Estevão tá ali para atacar, tá? E aí foi uma bola espetacular, né? A qualidade do Richard Rios também para fazer essa ligação. O Estevão vai para cima, finaliza, e se não tem esse desvio, cara, eu diria que ia ser gol, tá? Gol, com certeza, com certeza. Aqui mais uma situação parecida, você vê como o Palmeiras defende organizado, e o Palmeiras é um time que mostra essa organização em todas as faixas do campo, em todo momento da partida, né? É difícil você ver o Palmeiras desorganizado assim em campo, né? Muito. Então essa foi uma situação onde o Palmeiras está com a sua linha de 5 bem estabelecida ali. O Rodrigo Moura tenta fazer um drible, não consegue, foi fominha
e aí o Palmeiras rapidamente recupera essa bola. O Felipe Anderson toca aqui no Maurício. O Maurício foi inteligente, porque não tinha ninguém aqui desse lado, esperou a ultrapassagem do seu companheiro do outro lado, que é o Piquerez, né? Sim. Que está ultrapassando a toda a velocidade, e aí essa bola chega muito rápido lá. Você vê como o Palmeiras recupera essa bola e já chega no campo ofensivo muito rápido, né? E essa é aquela jogada onde o Vitor Roque, aqui a importância dele também, né? Sim. Ele é um cara que ataca muito bem o espaço, Vitinho. Esse espaço que ele atacou aqui não é um espaço para finalizar no gol. Ele foi lá para fazer movimentação para cruzar essa bola. E aí acontece que a jogada foi muito bem aproveitada, né? O Estevão acabou tirando o gol do Richard Rios da minha visão, tá? Mas foi uma jogada muito boa do Palmeiras, mais uma, né? Situação criada dessa forma. Ataque muito rápido, recuperação de bola também muito precisa e chegando no gol adversário. E a explosão dos caras, né? O Vitor Roque é um cara que vai de 0 a 100, logicamente, figurativamente, muito rápido, assim, explode muito fácil, chega na frente do zagueiro muito fácil, tem o corpo, tem o físico para aguentar também o tranco e conseguir cruzar essa bola, né? O Estevão é um jogador muito rápido, o Felipe Anderson tem essa qualidade também pelo lado direito, o Piquerez pelo lado esquerdo. Você tem bons lançadores, você colocou uma bola do Richard Rios, em que ele vira e vira muito bem, com muita precisão. Agora o Maurício faz a jogada e consegue essa virada muito boa também. É sempre tentando colocar os caras no 1 contra 1, sempre tentando colocar os caras mais rápidos e insinuantes em vantagem. E com vantagem os caras vão deitar, né? Os caras vão conseguir fazer excelentes lances também. Exemplo, mais uma vez, do Vitor Roque. E você viu que no primeiro tempo, são 11 do primeiro tempo, tá? Sim, sim. O primeiro tempo foi bem de trocação, né? Foi um jogo bem equilibrado na primeira etapa, porque o Porto ainda aguentou fisicamente competir, mas o Palmeiras teve as melhores oportunidades. Já era para estar com o placar aberto aqui, né? Nessa situação, né? Com certeza. Enfim, vamos para o segundo tempo. Lance foram 3, 4 finalizações. Exatamente. Eu até não coloquei o lance inteiro, né? Na primeira finalização ele já cortei, mas de fato foi uma sequência de lance ali, né? Correto. Aqui mais uma situação, tá, Vitinho? Essa marcação alta do Palmeiras. Olha o Vitor Roque. Ele vem por dentro, quando ele vê que o jogador vai recuar para o goleiro, ele já vai tirando totalmente a linha de passe e pressionando. Os companheiros dele vão acompanhando essa movimentação. Você vê que o Maurício já sobe junto, tá o Richard Rios por dentro, e aqui mais uma vez. Uma bola que vem no volante, o volante acaba errando essa saída de bola, né? Na verdade, é o líbero do Porto que vem como um volante. Correto. E os jogadores do Porto fazem muito esse movimento, né? O Eustáquio até começou no banco de reservas e ele é o jogador que mais se encaixa nessa função. Sim. Mas, de fato, os jogadores do Porto ali, esse líbero acaba saindo para jogar de volante. E ele vem para recuperar essa bola, já está pressionado, o Palmeiras consegue roubar. E aí, de novo, recuperou a bola numa zona muito perigosa e aí consegue concluir no gol. De primeira não conseguiu, né? O Estevão acabou não dando continuidade ali na jogada, mas o Aníbal chegou para finalizar no gol. Então, assim, é um Palmeiras muito agressivo, é um Palmeiras que conseguiu marcar muito bem a equipe do Porto, anular essa saída de bola. E aqui, nesse lance, eu até coloquei numa velocidade um pouco aumentada, tá? No 1.5, para a gente mostrar essa sequência de lances no segundo tempo do Palmeiras sufocando a equipe do Porto, tá? O Palmeiras recupera, o Porto tenta fazer uma jogada, o Porto recupera a bola, tenta sair jogando, não consegue, o Palmeiras recupera de novo. Mais uma vez, trabalha a bola, vai circulando. Aí a gente vê até o Veiga nesse momento aqui vindo recuperar essa bola. O Palmeiras com bastante gente, movimentando bastante seus jogadores. O Paulinho está no canto da imagem aqui também, tentando trabalhar essa bola. O Porto, de novo, faz a sua marcação no 5-3-2. E aí você percebe que já tem uma distância para os dois atacantes, já não estava no melhor momento, né? Mas o Palmeiras vai circulando, vai trabalhando a bola. De novo, o Porto consegue cortar. O Palmeiras já fica com a segunda bola. De novo no campo ofensivo, né? Então você vê que é uma sequência, é uma pressão, é uma abafa. E a partir dos 75 minutos, dos 30 do segundo tempo, só deu o Palmeiras uma abafa muito grande. E aí termina nessa conclusão do Flaco Lopes, tá? Que você pode ver que ele tá até marcado na imagem, mas nenhum jogador acaba acompanhando ele, né? E ele consegue fazer essa finalização de cabeça, então. Você vê que tem 5 jogadores, né? A linha de 5 do Porto aqui. O Flaco Lopes está aqui fazendo um movimento de ruptura, vai na diagonal, e aí o marcador dele não consegue acompanhar. Ele acaba finalizando. Não consegue fazer o gol, tá? Mas mais uma boa jogada do Palmeiras, um lance que simboliza essa pressão que aconteceu no segundo tempo, né? O Palmeiras conseguiu sufocar completamente o Porto e na questão física atropelou, tá? No primeiro tempo a gente teve um jogo equilibrado. No segundo foi um amasso do Palmeiras, um amasso alviverde, Vitinho. E quando você não tem o lado físico tão bem desenvolvido, né? Você não tem o contra-ataque, você não tem o escape, você não tem a transição. E aí, lógico, o Palmeiras mais inteiro fisicamente vai perder a bola, vai pressionar, vai levantar suas linhas. O Porto não dava tempo de pensar, nem de dar o bago. O Palmeiras já retomava essa bola. Então, assim, é um Palmeiras muito bem treinado, muito bem preparado, pelo menos na minha opinião, melhor tecnicamente do que o Porto também, questão individual. Concordo. Deveria ter ganho o jogo. Assim, foi um jogo que o Palmeiras fez para vencer. Foi um jogo que o Palmeiras fez para justificar 3 pontos.
Uma pena que não saiu o resultado, uma pena que não saiu o gol do Palmeiras, mas que merecia, né? O torcedor pode até comentar aqui, a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa partida, né? Eu tenho certeza, Vitinhos, que orgulhou muito o torcedor esse tipo de postura do Palmeiras, né? Competir tão bem assim contra uma equipe de nível europeu, né? O Porto é um dos maiores times de Portugal, né? Mas de fato fica aquele gostinho de que a vitória escapou, né? Mas o Palmeiras tem tudo para fechar na primeira colocação, Vitinhos. É o melhor time do grupo. Enquanto você comenta o que você quer ver aqui na WTV Esporte, você deixa o like, tá? É muito importante que o seu like seja colocado aí, porque, quanto mais like, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e importante. E a gente vai trazer análise aqui em todos os jogos do Palmeiras. Você vai ver a análise aqui no canal. Você vai ver aqui no canal. Além dos melhores momentos de Palmeiras e Porto, dos melhores chutes, dos melhores jogadores de Palmeiras e Porto, a gente traz também a análise mais aprofundada. Análise tática de Palmeiras e Porto e de todos os jogos do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA. Você encontra aqui na WTV Sport. Então se inscreve aí para não perder nada, liga a notificação que você vai ser, logicamente, avisado sempre que sair um vídeo por aqui. Além do Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Série B do Campeonato Brasileiro, a gente não para, tá? Tem muita análise. Você gosta desse lado tático? Se inscreve aí no canal para entender cada vez mais do futebol, beleza? Um abraço, tamo junto, até a próxima.